mês, o mês de agosto. Então, convido você nesse momento a focar sua mente, deixar as coisas que estão possivelmente puxando a sua atenção ou deixando a sua mente devagando por aí. Eu convido agora a entrar no momento de oração, se entregar totalmente aí na sua casa, de onde você está nos ouvindo, se é de Campo Grande, qualquer lugar do Brasil. Te convido agora a levantar o seu altar de adoração aí na sua casa. Se você está com a sua família, junte a sua família para fazer uma oração. Se coloque da maneira que você se sinta mais à vontade, se é em pé, se é de joelhos. Mas eu te convido agora a consagrar esse culto, consagrar esse domingo, esse começo de mês, para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. E eu espero que você tenha tido um domingo abençoado, e espero que esse mês também seja um mês abençoado para você, que nós continuemos na graça do nosso Senhor. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por mais um culto, Pai, que nós estamos aqui na sua igreja, Pai, no prédio. Mas nós sabemos, ó Deus, que nós somos muito maior que isso, ó Pai. Nós somos um corpo só em Cristo, ó Deus. E nós pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes duvidar, ó Pai, da sua capacidade, ó Pai, por não confiar, ó Pai, necessariamente no teu poder. E Pai, nós agradecemos, ó Deus, por até aqui o Senhor ter nos ajudado, ó Pai. Por até aqui, ó Pai, o Senhor ter deixado a gente com vida, ó Pai, com o ar que nós respiramos, ó Deus. É tudo do Senhor, tudo vem do Senhor, Paizinho. Pai Santo, muito obrigado, ó Pai, pelas coisas que o Senhor tem feito nesse ano, pelas coisas que o Senhor ainda vai fazer, ó Deus. Esteja com esse culto, ó Pai, nós queremos entregar o nosso melhor louvor, mas não por mérito nossos, mas sim para honrar e glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Que nesse momento, ó Pai, o nosso louvor, ó Pai, chegue às casas, ó Pai, chegue para quem está precisando. Mas mais uma vez eu digo, ó Deus, para honrar e glorificar o Teu santo nome. Que nesse momento, ó Pai, o nosso eu diminua aqui, ó Pai, para que o Senhor cresça, o Senhor apareça e que a Sua glória, ó Pai, predomine para todo sempre, ó Deus. Nós só somos instrumentos aqui, ó Deus. Abençoe, ó Pai, todo o decorrer desse culto. E, Pai, que nós venhamos sair diferente do que nós chegamos, ó Pai. Toque em nossos corações. E é isso que eu oro, Pai, no seu santo e maravilhoso nome. Vamos começar louvando o nome do nosso Deus, com Eu Te Agradeço. Se você puder, fique em pé aí na sua casa. Vamos começar de forma animada, exaltando o nome do nosso Deus. Amém? Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor que só me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeça a Deus essa noite. Te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor que só me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Deus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Deus acredito, isso é tudo. Só vivo para Deus, não sou do mundo, não. Oh, oh, oh.
imaginar. Deus, acredito e seguro. Só vivo para Deus, não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus me levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia, glória a Deus. És bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Liga a sua voz aí na sua casa. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, cante. Sopra em nós, Espírito, te queremos Deus, mais uma vez. Sopra em nós, Espírito, te queremos que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. que se abram os céus novamente. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Que o nome de Deus seja engrandecido essa noite. Boa noite, Babi. Boa noite, povo de Deus, amigos que participam conosco. Sejam todos bem-vindos a esse culto que prestamos aí na sua casa.
você assistindo. Que Deus abençoe esse tempo muito especial. Estamos ainda com as portas fechadas do nosso templo, mas domingo que vem nós vamos reabrir com 30% da capacidade para seguir aí os regulamentos ou as restrições do culto presencial. Para o final da semana, vocês vão receber um link. Esse link é para você fazer a sua inscrição, e aqueles primeiros que fizerem a inscrição dentro desse 30% que vão estar autorizados a vir participar do culto. Mas se eu não fizer a inscrição, olha, você pode até vir, mas a gente vai dar preferência para aqueles que fizeram a inscrição, não é? Então, gaste um minutinho aí para se inscrever e aí garantir o seu lugar aqui, tá bem? Que Deus abençoe. No rodapé aí do seu vídeo, você vai ver os dados da conta bancária da IBAB, e você pode usá-lo para fazer os depósitos e trazer dar os seus dízimos e as suas ofertas, como nós estamos fazendo nesse tempo já difícil. Não temos o culto presencial, então tem que ser por esse meio. E eu quero agradecer a fidelidade de todos vocês durante esse período até aqui. Deus tem suprido as necessidades e, óbvio, Deus tem usado vocês para cuidar da obra, e eu agradeço ao Senhor por isso. Nós vamos orar, pedir as bênçãos de Deus sobre essas ofertas, os ofertantes, também pedir a direção do Senhor para esse momento que nós vamos compartilhar da sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, eu quero nesse momento levantar minha voz em adoração ao Teu nome, em glorificação ao Senhor, com ações de graças, com louvores, com gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, por nos ter sustentado até aqui, provido as nossas necessidades e nos guardado das doenças e dessas coisas tão ruins que andam acontecendo nesses dias. Senhor, eu oro pela segurança dos Teus filhos, pela Tua mão de graça, de misericórdia sobre o nosso povo, sobre o povo brasileiro, sobre as nações aqui nessa terra que sofrem, Senhor, com esta pandemia, aqueles que estão em lutos, aqueles que estão doentes. Ó Deus, conforte esses corações, traga cura para eles, e aqueles que estão precisando de um trabalho, que estão desempregados, estão necessitados, ó Deus, tanta gente assim. Nós intercedemos, Senhor, pedindo que o Senhor providencie o sustento, providencie o pão, providencie a vestimenta e o teto como abrigo para cada um desses, ó Deus. Nós colocamos essa grande necessidade nas Tuas mãos e suplicamos. Não temos a ninguém a não ser ao Senhor, nós entendemos isso. E entendemos também que o Senhor é poderoso para fazer toda e qualquer coisa, que para o Senhor não tem nada difícil. Colocamos assim, Senhor, as nossas necessidades diante do Senhor. Agradecemos também a fidelidade dos irmãos que têm apoiado a Tua obra com amor ao Senhor, e que o Senhor nunca deixe faltar em seus lares, em suas vidas, a Tua provisão. Não só a provisão material, que é tão importante, mas principalmente as outras, as espirituais, aquelas que vão dentro do nosso coração, que são as maiores necessidades que temos. Agora, Senhor, nós vamos compartilhar da Tua palavra, e eu oro, Deus, que o Teu Espírito Santo nos ilumine em cada palavra que hei de falar, que tudo seja agradável ao Senhor, que tudo seja do Senhor, dirigido pelo Senhor. Também trabalhe nos nossos corações, trazendo o convencimento e a abertura para que possamos entender
aquilo que o Senhor quer nos transmitir hoje à noite, que isso traga uma transformação, uma mudança de vida, que possamos ouvir do Senhor aquilo que tem para nós. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua palavra, com a direção do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Amém. Domingo passado nós iniciamos uma série que tem como tema central uma nova vida, uma nova identidade e um novo andar. E nós olhamos um pouquinho sobre o que é se falar de nova vida, o que é a velha vida, então, não é? Observamos que é a velha vida, que a palavra de Deus fala muito, em muitos versículos que falam sobre isso, o antigo modo de andar, o modo com que andávamos antes de conhecermos Jesus Cristo como Salvador pessoal, antes de conhecermos Deus, antes de sermos separados por Deus, antes de sermos santificados por Deus, antes de conhecermos Jesus como nosso Salvador pessoal, andávamos inclinados pelas coisas carnais, pela nossa própria natureza, pela nossa própria direção, sem Deus, e caminhávamos nesse rumo, até condenados eternamente ao inferno, porque o salário do pecado é a morte. Mas nós conhecemos o dom gratuito de Deus, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, e então quando nós entregamos nossa vida a Ele, pedimos para Ele nos perdoar e nos salvar, Ele então nos deu a vida eterna, e com essa vida eterna o Espírito Santo e a nova natureza, e como Jesus disse a Nicodemos, que importava nascer de novo para ser salvo, para ter a vida eterna, nós nascemos de novo, aqueles que estão em Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo diz em Coríntios, nós somos nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. É que o que passou aquele antigo modo de viver, aquela vida do homem caído, no sentido de entregue às suas concupiscências. Mas agora vivemos uma nova vida em Jesus, fazemos morrer a velha natureza e viver a nova natureza em Cristo Jesus. Vimos também o que consiste essa nova em Jesus, o desnudamento da velha natureza e o revestimento com a nova, que agora nós andamos na luz e não mais nas trevas. Efésios 5:8 fala: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor Jesus, andai como filhos da luz. Outra tradução diz: vivei como filhos da luz. E esse é o desafio, é o tema central que estamos observando. Uma nova vida, uma nova identidade, um novo andar. E hoje à noite eu quero meditar com vocês em Efésios, no livro de Efésios, a carta de Efésios do apóstolo Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. E eu leio do verso 17 até o 32, até o final desse capítulo, Efésios 4, 17 a 32. Portanto digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis, note isso, mais como andam os outros gentios ou descrentes, na vaidade do seu pensamento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes ensinados, conforme é a verdade em Jesus, que, quando no trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade.
Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa, para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de dentre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Amém? Essa é a palavra linda, que Deus abençoe agora na sua exposição. Nos primeiros capítulos do livro de Efésios, o apóstolo Paulo vem descrevendo, obviamente inspirado por Deus, tudo aquilo que Cristo Jesus fez por nós. Ele fala que Ele nos escolheu, fala da parte de Deus Pai, que Ele nos escolheu, que Ele nos adotou, que Ele nos aceitou. Aí fala da parte do Senhor Jesus Cristo, que Ele nos redimiu, que Ele nos perdoou, que Ele nos renovou ou revelou a vontade do Pai. Fala também do Espírito Santo, que nós fomos selados com o Espírito, que nós recebemos uma herança eterna com Deus, e que o Espírito Santo nos dirige, bem como a palavra de Deus, e Ele opera tudo isso desde o dia que aceitamos Jesus, opera para a nossa transformação, de forma que vivamos para a glória de Deus e sejamos abençoados no dia a dia no nosso viver. Depois de que o apóstolo Paulo fala o que Jesus fez por nós, ele agora fala o que nós devemos fazer por ele e corresponder com o desejo que ele tem para a nossa vida, com o propósito que ele tem para o nosso viver, que é viver uma vida nova, uma vida cristã, a exemplo de Cristo Jesus, a imagem dele, a nos expor daquele velho modo de viver, o modo pecaminoso, aquela roupa suja com o qual a gente vivia. Eu costumo dizer a roupa da sepultura, né? Roupa de quando éramos mortos, né? Mas agora estamos vivificados em Cristo Jesus, então nos revistamos dessa nova roupagem, como diz Romanos 6,4, vivamos uma vida nova. É o desafio do apóstolo Paulo. E nesse capítulo, Paulo então aponta a necessidade de mudar para um novo viver. Ele fala de 4 áreas. Ele fala do caráter, fala da conduta, fala da conversação e fala da comunhão. Eu não vou entrar nessas questões aqui, mas quero apontar uma outra coisa, que o apóstolo Paulo, como ele é bem letrado e ele sabe muito bem como colocar as coisas, ele sabe articular as palavras, e para que venha um certo entendimento, e inspirado por Deus, então ele começa com uma admoestação, depois ele, em segundo lugar, ele vem com a argumentação do assunto que ele levantou, e lógico, para o nosso entendimento completo, ele vem com aplicações. Então observe aqui a argumentação dele. Ele começa a falar do nosso andar. Já mencionamos isso, mas ele repete 2 vezes aqui. Ele diz no versículo 17: digo isso e testifico no Senhor Jesus, que não andeis como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente ou na futilidade dos seus pensamentos. Então ele está falando aqui para a gente não andar conforme as pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Esse é o ensinamento central aqui, que vivem pelo seu achômetro,
que na sua humanidade, obviamente, sempre caminham para o lado errado, para o pecado, fazer o que não convém e fazer o que é mal. E Paulo fala, olha, a gente não deve andar mais assim. Isso aí foi no tempo passado. Agora, em Cristo Jesus, nós andamos diferente. E ele até menciona no verso 18, eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Em outras palavras, fala, olha, eles estão fazendo isso porque eles não entendem a verdade, eles não compreenderam ainda a vontade de Deus, eles ainda não têm Deus na sua vida, no controle da vida, e o entendimento das coisas espirituais estão obscurecidos ainda. Por isso eles não se preocupam e nem querem fazer muito a vontade de Deus. Mas ao contrário dos cristãos, eles foram iluminados pela palavra de Deus, foram iluminados pelo Espírito Santo de Deus. E agora, depois que nós recebemos Jesus como Salvador pessoal, que recebemos o Espírito Santo, a palavra de Deus começa a ter um outro significado para nós. Ela não é qualquer livro, é a carta de Deus para nós. Nós lemos a palavra, estudamos a palavra e ela vai operando um lavar regenerador em nós. Nós vamos sendo transformados dia a dia pela palavra. E já começou no dia do nosso novo nascimento, no dia que nós aceitamos Jesus como o Salvador pessoal. 2 Coríntios capítulo 4, verso 3 a 6, vem falando desse andar do homem sem Deus, andar pecaminoso. Ele diz lá que o entendimento está sendo obscurecido, e é a palavra de Deus que fala isso, pelo Deus desse século, ou seja, Satanás. Ele trabalha para que as pessoas não entendam a palavra de Deus, que elas não compreendam o Evangelho, que elas não sejam transformadas, não tenham vida eterna que Deus oferece, e elas ficam então nessa ignorância. Não estou chamando o descrente de ignorante, no sentido que as pessoas falam por aí, xingando os outros, você é um ignorante, né? Coisa assim, não. Mas é que quando a gente desconhece uma verdade, nós somos ignorantes daquela verdade. É nesse aspecto que Paulo fala, são ignorantes no sentido do conhecimento da verdade, e a verdade que é Deus, a palavra de Deus. E recebendo Jesus, o Espírito, a palavra, nós somos iluminados, vamos tendo entendimento das coisas de Deus. O pensar do crente então é diferente, porque ele começa a entender. Quando a gente começa a entender sobre alguma coisa e colocamos em prática, a tendência é colocar em prática, porque vemos que aquilo é bom, que aquilo vai fazer o bem para a nossa vida. Então colocamos em prática aquilo. Quando entendemos da palavra de Deus, a tendência também é colocarmos em prática. Não dá para praticar aquilo que a gente não entende. Por isso o apóstolo Paulo fala para nós mudarmos o nosso andar, mas antes de mudar o andar, tem que mudar o pensamento. E por isso a palavra de Deus atua, ele fala para a gente ser transformados pela renovação do nosso entendimento de Deus, entendimento da palavra de Deus. Quando a mente começa a entender essas verdades da palavra, começa gradativamente também a haver a mudança na vida do cristão. Por isso que nós vemos pessoas que são convertidas a Jesus, aos poucos vão deixando de fazer coisas pecaminosas que faziam, ou nem mesmo talvez fossem pecaminosas, mas fossem inconvenientes às pessoas, eticamente inconvenientes. Então elas vão deixando essas coisas. Por quê? Porque Deus vai mostrando, vai convencendo os corações, e as pessoas vão sendo transformadas. E nós olhamos para a pessoa, poxa, como que ela era tão difícil, hoje é tão dócil, como que ela era
tão má, hoje é tão boa, mas o que é que aconteceu? Foi Jesus na vida da pessoa, foi a palavra, o poder de Deus na vida dela, ela foi mudando, e o cristão ele deve mudar sempre para melhor. Obviamente tem uns aí que dão os maus exemplos e suja a água, né? Suja a água e traz aí um desgosto muito grande. Mas o cristão genuíno, verdadeiro, ele vai sendo transformado e vai melhorando dia a dia. Não significa que não erra, não significa que não peca. Mas quando erra, quando peca, ele pede perdão, corrige e volta no caminho, e assim ele vai caminhando para a glória de Deus e para a sua própria bem-aventurança. Aí, Paulo, fazendo essa admoestação, ele entra na sua argumentação. No versículo 20 a 24, ele fala algumas coisas interessantes. Uma vez que a mente muda, também muda o caráter. Mudando o caráter, muda a conduta, não é? É uma escada que, aí ele fala, olha, tem que mudar então o procedimento. E ele se torna repetitivo, de outra forma ele fala a mesma coisa, versículo 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, falando dos descrentes, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Agora ele muda. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, já falando com o cristão. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Mais uma vez o apóstolo fala, olha, é natural da pessoa que não tem Jesus agir da forma errada, porque está nela. Ela não conhece a verdade, ainda não foi transformada por Jesus. Mas vocês, crentes, mas nós aqui, nós que estamos sendo instruídos na verdade, nós que já conhecemos um pouco do ensinamento de Cristo, nós devemos ser diferentes no nosso andar. E ele diz, não foi assim que você aprendeu de Jesus, né? E eu quero fazer uma observação muito importante, caso você não tenha se apercebido, na leitura, ou quando você tem lido a palavra de Deus, Paulo disse, ou melhor, ele não disse, não foi assim que aprendestes de Cristo. Mas ele disse, não foi assim que aprendestes a Cristo. É muito diferente uma coisa da outra. Aprender de Cristo todo mundo pode, um descrente pode aprender de Cristo. Ele lê um livro que fala de Cristo, ele ouve um testemunho que fala de Cristo, então ele aprende de Cristo. Mas aprender a Cristo tem a ver com relacionamento com Ele, tem a ver com um convívio. Eu posso ouvir de alguém, então é uma coisa, eu ouvir da pessoa, mas conhecer a pessoa é diferente. É isso que Paulo está falando. Olha, nesse relacionamento que você tem com Deus, se você tem ouvido Deus, visto Jesus, você aprendeu a Ele. Nesse convívio, é um convívio, é um aprendizado de convívio, e praticamente de prática. E menciona nesse sentido, faz uma diferença tremenda. Veja como é importante o relacionamento com Jesus. Muita gente nesse mundo ouviu falar de Cristo, mas muitos não têm a Cristo. Muitos ouviram falar da salvação, da vida eterna que Jesus oferece, está no Evangelho, mas nunca receberam a salvação. Ouvir falar é uma coisa, ter prática, experiência naquilo é outra. E aqui de Cristo está falando dessa prática, dessa experiência. E aí Paulo, mais uma vez, ele menciona a troca de vestimenta, né? Verso 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por seus desejos enganosos. Então, olha, é figurado aqui, né? Você essa velho modo de viver e se reveste de um
novo modo de viver. Agora, quem faz isso sou eu, é você, somos nós. Somos nós que tomamos essa atitude. Paulo ensina bem em outro texto, falando de fazer morrer a velha natureza e fazer viver a nova natureza. A briga, domingo passado nós vimos isso, da carne e do espírito, para um querer fazer a vontade do outro. Então ele menciona: vocês foram ensinados a despir-se do velho homem e a revestir-se do novo, diz o versículo 24, criado para viver a semelhança de Cristo Jesus. Como é que nós nos revestimos do novo homem? Renovando o nosso entendimento pela palavra, ouvindo o ensinamento do Espírito Santo de Deus. Aí o apóstolo entra nas aplicações. Ele fala: tá bom, então vocês entenderam isso? Entendi. Bem, como é que eu aplico isso para a minha vida? Então, vamos deixar de fazer certas coisas. E ele entra do lado negativo, considerado negativo, e do lado positivo. Não faça isso, não faça isso, não faça isso, e faça isso, isso outro, né? Positivo e o negativo. Mas ele começa aqui, obviamente nós não vamos ver tudo isso aí hoje à noite, mas iniciamos aqui um modo novo de viver. E uma das maneiras nova de viver é deixar a mentira. Verso 25 em diante fala para nós deixarmos a mentira. Vamos ver a referência de novo. 25: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. A primeira coisa mencionada aqui é a mentira. Quando nós falamos a verdade, o Espírito Santo trabalha, Deus trabalha. Quando nós falamos a mentira, quem trabalha é o diabo, né? Porque ele é o pai da mentira. E a mentira opera para o mal, a verdade sempre opera para o bem. O crente deve viver sempre falando a verdade, e sempre vivendo na verdade, em qualquer momento da vida, em qualquer circunstância. Não tem circunstâncias que nós somos desculpados por mentir, de forma alguma, em todo momento. É verdade, nós achamos que em determinados momentos é muito melhor, é mais conveniente para nós mentirmos. Às vezes nos livramos de, entre aspas, livramos de uma situação naquele momento ali, mas não é fato. Pessoas dizem: eu menti para não ofender, né? Porque se eu fosse falar a verdade, a pessoa ia se ofender. Se você falar com amor a verdade, dificilmente a pessoa se ofende. A palavra de Deus fala: falar a verdade em amor. Tá em Efésios 4 mesmo, né? No começo do capítulo aí. E às vezes as pessoas mentem para evitar um problema. Se eu falar a verdade agora, vai dar um BO, né? E eu quero evitar esse negócio, então eu não vou falar a verdade, eu vou mentir. Vou falar meia verdade, que meia verdade é uma mentira inteira, né? E as pessoas usam desse artifício, até mesmo do artifício do exagero, porque exagerar uma coisa é mentira. Todo mundo está dizendo, na verdade foi uma pessoa que falou para ela, mas ela quer justificar que a outra mude, que a outra faça alguma coisa. Então ela diz: todo mundo está dizendo isso. Mas não é fato, é um, é dois, mas não é todo mundo, né? Você disse isso, não, você disse isso, não, você disse não, está vendo? Não é todo mundo, mas é esse exagero que as pessoas, isso também é mentira. Devemos falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, não é isso? Lá no juramento, esse é o viver do cristão. Não há edificação na mentira, a edificação só tem quando se diz a verdade. A mentira é coisa do velho homem, a verdade é coisa do novo homem. E é interessante como as pessoas mentem. Como mentem? A mãe em casa não quer lidar com a criança pede um doce, uma bolacha, fala: acabou, não tem mais. Mas é que ela não quer explicar para a criança que agora não é o momento, que vai fazer mal, não quer entrar todo aquele processo, né? Então fala: olha, não tem, acabou. Mas no fim a criança acaba descobrindo que tem, que a mãe mentiu, né? E
A criança já nasce propensa a mentir. E aí a mãe ensina mais um pouco, o pai ensina, mas todo mundo vai ensinando. Porque quem fez isso? A criança fala: eu não tenho mais ninguém lá, né? Só estava o pai ou a mãe e ela. Ela fala: não sei não, eu estava, né? Alguém fez, né? Mas ela não foi. Somos propensos a isso, a mentira. A outra coisa que o apóstolo Paulo fala, falando sobre mentira, me veio à mente agora a história de Ananias e Safira. Veja como a mentira essa história está na Bíblia para nos ensinar como é grave a mentira. Que a mentira, ela mata. Aqui foi no sentido literal, que o pessoal estava levantando ofertas, né? Atos 5 fala, versículo 1 a 11, fala sobre isso, e alguns vendiam coisas e davam parte do que vendiam para ajudar os necessitados, alguns davam tudo para ajudar as pessoas. E Ananias e Safira resolveram vender uma propriedade e para dar na igreja, para ajudar lá nas necessidades, naquele tempo de crise. Mas eles, o casal, combinou a parte: olha, nós vamos vender, esse número aí eu que estou dando, não está na Bíblia o valor, mas nós vamos vender por R$100.000 a propriedade, e nós vamos falar lá na igreja que foi por 20, né? E nós damos os 20, falando que é tudo que é o dinheiro que nós conseguimos. Olha, tem 2, 3 coisas aqui importantes. Primeiro, eles não eram obrigados a vender nada, não eram obrigados a dar nada na igreja. Aquilo é uma coisa do coração, uma direção de Deus, do Espírito Santo. Se vendesse, também não eram obrigados a dar 100%. Eles dariam o que eles quisessem. Agora, vinha muitas pessoas dando tudo. Então eles falam: bom, vai ficar ruim para a gente se a gente não der tudo, vamos falar que nós demos tudo, mas a gente guarda aqui essa porcentagem que eu não sei quanto que é. Bom, isso aí aconteceu. Então vem Ananias, entre aspas, para a igreja, se encontra com os apóstolos, e ele fala: olha, está aqui a grana, eu vendi uma propriedade, que está aqui todo o dinheiro. E aí ele é questionado, porque o Espírito Santo revelou, e Pedro o questiona e fala: olha, você vendeu por isso? Ele diz: isso aí foi o valor que eu vendi. Ele falou: olha, por que você mentiu contra o Espírito Santo? Por que você se deixou ser tentado pelo diabo? É interessante o texto. A gente vê o diabo trabalhando para que ele minta. E ele mentiu contra o Espírito Santo. Então, o apóstolo Pedro diz: olha, por conta disso, agora você vai morrer. Não que foi uma decisão divina. E aí então aquele homem caiu ali mesmo, morto. E diz que ele havia acabado de cair morto. Vem a esposa e perguntam para ela. Aí venderam, portanto, ela confirma a história dele. E aí, resumindo a história, Pedro fala: olha, é assim, 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 a mesma coisa acontecerá contigo. E ela também morreu. O ensinamento é muito forte. Agora, tem gente que quer julgar: não, mas isso e tudo mais. Olha, isso é coisa de Deus. E Deus é santo em todo o seu procedimento. Tem um ensinamento muito grande aqui, não é o nosso caso. O nosso caso hoje à noite nós estamos examinando é a questão da verdade, falar a verdade sempre, não a mentira. E na verdade a bênção, na mentira não. O apóstolo fala, versículo 26 e 27, sobre a ira: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A ira é uma alteração emocional que normalmente ela traz atitudes atrás dela, né? Causa um grande desagrado aí no nosso interior, no nosso coração, e na maioria das vezes nós reagimos. E na maioria das vezes reagimos do lado pecaminoso e não do lado certo, né? Do lado santo. Algumas pessoas se iram facilmente, outras precisam de mais coisa para se irar, mas costumamos irar.
E por isso, devemos tomar cuidado. A ira em si não é pecado. Em si. Porque mesmo Deus, ele se irou, diz a palavra. Tem vários versículos no Velho Testamento que falam sobre a ira de Deus. Também em Apocalipse nós temos bastante versículos que falam sobre isso daí. Mas acontece que Deus é santo. Ele não erra. E ele não pode ser tentado pelo mal. Então quando ele se ira, a ira dele não tem nenhum ingrediente do mal. Ela tem o lado da punição, da correção, mas do lado santo, do lado correto. Deus não pode errar, ele não erra, ele é santo. Mas o homem, quando ele se ira, normalmente vem a raiva, que é diferente de ira, que vem o ódio, vem o desejo de vingança, vem aquele desejo muitas vezes de sair no tapa, não é verdade? Né? Vamos lá, peraí, sobe o negócio da cabeça, a pessoa fica irada, já quer resolver no braço as coisas, e não é por aí. E porque essas emoções que nós temos, né? Porque a ira ela provoca uma emoção, só que nós temos o nosso lado humano, o nosso lado caído, e nós queremos reagir à ira por esse lado, e é aí que é o problema, que nós temos que controlar a carne e deixar o Espírito controlar as nossas reações. E a gente percebe isso com muita clareza, por exemplo, em crianças. Você vê duas criancinhas brincando, talvez uma mais descontrolada que a outra, mas quando essa criança ela faz alguma coisa que a outra não gosta, pode ser errado ou certo, não interessa, mas a outra não gosta, e a outra fica brava, fica irada, normalmente como que elas reagem? Beliscão, tapa, mordida, não é? É assim que elas fazem. Por quê? Se irritou, se irou, só que o lado humano toma conta e ela reage dessa forma. Por isso que Deus reage, se ira de uma forma santa. E nós não. E nós precisamos tomar cuidado para que quando a gente fica chateado, bravo, irritado, irado com alguma coisa, nós não venhamos a pecar. É fácil pecar quando a gente fica irado, por causa do nosso lado pecaminoso. Tem que estar muito controlado pelo Espírito Santo, porque caso contrário, a gente xinga, murmura, deseja o mal para os outros, tem atitudes horríveis. Mas tem gente que joga o prato, né? Joga as coisas, né? Taca na parede, e não gosta da comida, fica bravo, joga no chão, né? Essas atitudes. Tem crianças, às vezes, né? Uma vez um dos meus filhos foi corrigido, e duramente, porque colocou ali na mesinha deles o prato de comida, e não gostou, mandou a mão, né? Que negócio saiu para todo lado. Né? Aí errou. Aí vem a correção, mas veja bem, essa ira tem que ter o controle. Então a gente ensina a criança: olha, você tem que se controlar, não pode fazer isso, se você fizer isso tem consequências e tudo mais. E Deus faz a mesma coisa conosco. Na nossa ira, a gente não belisca as pessoas, nem morde, mas deseja fazer ou faz outra coisa, e Deus fala: olha, controla a tua ira. É melhor não irar, mas se você irar, você toma cuidado que não peque. Porque se você errar nisso aí, você vai dar lugar para o diabo, diz o texto. Você vai abrir uma porta para o diabo agir na sua vida, através da sua vida e na vida dos outros. Causa um estrago muito grande. Quando o diabo entra para agir, bom, você não vai querer isso, não é mesmo? Tenho certeza. A palavra de Deus ensina isso aí. Ela ensina também, se você se ira sobre uma coisa, para você entrar num acordo rapidamente. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Arruma esse negócio. Mas não é minha falta, não interessa. Arruma, você está bravo, está irado, tá? Então, não pode.
você tem que corrigir isso, tem que acertar isso de uma maneira ou de outra, mas o que depende da sua parte, você tem que ajustar essas coisas. Trabalhe nisso, meu irmão, minha irmã, porque é muito fácil errar e sofrer as consequências desse erro. Esteja sob o domínio do Espírito Santo, e no fruto do Espírito Santo tem uma das partes que é o domínio próprio, né? Domínio próprio vem o controle também da ira. O apóstolo Paulo fala no versículo 28 de não roubar. Quando fala não furtar, a palavra parece um pouquinho mais branda, mas é a mesma coisa que roubar. E quem roubava, não roube mais, ou quem furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Interessante o versículo, né? Antes trabalhe e ainda reparta. Olha só, não furte. O mandamento de não furtar, de não roubar, já vem, né, lá, está dentro dos 10 mandamentos, que ele tem dois lados. Um é para proteger o proprietário, o outro é para condenar o ladrão. Roubar é injustiça. Roubar é pecado contra o próximo, é pecado contra Deus. E o cristão é chamado para viver honestamente. E tem tantas formas de roubar. Eu estava pensando nisso esses dias, né? Como que as pessoas roubam? E tanta coisa. Tem os golpes aí, né? Que é feito para roubar. Hoje estão usados não. Os assaltos, os preços abusivos é uma maneira de roubar. Burlar, né? Trocar a etiqueta. A balança enganosa, água no leite. Eu me lembro de um tempo que eu morava numa região que tinha muitos produtores rurais, havia gado, o pessoal tirava leite. Me lembro de chegar num lugar bem cedo, que fui falar com aquele senhor, aí eu falei brincando, mas dizendo uma verdade no sentido de puxar a orelha. Falei, mas o senhor está pondo água no leite. Mas ele disse, pastor, se eu não fizer isso, eu não tenho lucro nenhum. É interessante, as pessoas justificam o errado, que é para mim ter lucro, eu coloco água no leite. E quantas pessoas vão vivendo assim, não tem leite, mas de um sentido figurado, vão colocando água no leite, vão tentando fazer coisas para ter lucro e o outro que se arda. Cobrar o que é indevido de uma coisa, levar coisas da empresa, leva uma caneta da empresa, leva uma peça, leva um papel, seja lá o que for, os subornos, as propinas, tudo isso aí está dentro do roubo. Levar coisas de hotel, tem gente que passeia ou viaja, passa para um hotel e lá vai um talher, lá vai uma toalha, lá vai isso, lá vai aquilo outro, leva do hotel que não lhe cabe. Emprestar e não devolver, a palavra de Deus fala que isso é roubo. O roubar também está ligado com o patrão empregado, quando o patrão ele não paga o que é devido àquele trabalho, não valoriza aquele trabalho e explora o seu funcionário. Também do outro lado, ou poderia ter pago o salário dessa semana, mas investe em outra coisa e faz o trabalhador esperar para outra semana para receber e fica lucrando em cima a custos dele. Tem várias coisas que o patrão pode fazer que é errado, que é roubar. E também o próprio funcionário, não só tirando coisas da empresa, levando embora. A empresa é rica mesmo, eles não vão sentir falta disso, isso aí não vai fazer mal nenhum. Não é seu, não é nada seu, e você não tem permissão disso. Então isso é roubar. Também com relação ao tempo de trabalho, nós somos contratados para trabalhar numa empresa 8 horas por dia, que seja, é para trabalhar 8 horas por dia, não é para enrolar meia hora, ficar enrolando, ficar enganando. O patrão saiu,
vai voar, vai fazer alguma coisa. Não, nós somos pagos pela hora de trabalho e nós devemos trabalhar conforme foi combinado. Ou o dia de trabalho, que seja, mas patrão, empregado e vice-versa. Se não cumprimos isso, nós estamos roubando. E isso é terrível, né? Quem roube o cônjuge, né? Ou o marido, ou a esposa, né? Quando não está lá, dá uma olhada no bolso dele, na carteira dele, ele não vai sentir falta desse vintão, né? Não vai sentir dentro do lar, dentro da família, né? Ou o filho que roube os pais. E eu tenho histórias para dizer, eu vou poupar por causa do tempo isso, de mulher, no caso, que rouba o marido. Ela vai, mas como se o dinheiro não fosse deles. Então tem uma política errada dentro de casa, aí dá nessas coisas, mas não justifica o erro. O fim não justifica o erro, né? Ela vai e compra umas coisas e fala, eu gastei Y, mas na verdade ela gastou X. Ela fala que gastou a mais, mas o outro ela pegou para ela, para fazer as coisinhas dela. Então, tem coisa errada em casa, acontece isso, não justifica, mas isso é roubar. Isso é roubar. A gente tem que arcar com as verdades e trabalhar dentro da verdade, e isso pode ser o contrário também. Até quem rouba é Deus, né? E lá em Malaquias Deus fala, olha, vocês estão me roubando. E o povo de Deus perguntou para Deus, nós estamos roubando ao Senhor? Em que nós estamos se roubando? Puxa, parece até que Deus não sabe, né? Argumentar com Deus, o senhor está enganado, Deus, eu não estou roubando. Cara, você sabe que você está roubando, não é? Está falando para Deus que não, mas vai querer enganar Deus, né? Tem gente que também faz assim com Deus, né? Hoje, né? Não mudou muito. Mas no que nós estamos se roubando do Senhor? Aí ele diz, olha, vocês estão me roubando nos dízimos e ofertas. E aí ele fala, por causa disso, vocês são amaldiçoados, por causa disso as coisas não andam. Ele fala, seja fiel a mim, entregue a mim o que é devido a mim, e eu vou abrir as portas do céu, eu vou abençoar você, eu vou evitar que o devorador destrua a sua colheita, os seus bens. Tem gente que acha que se eu der meu dízimo e oferta, eu vou prosperar, eu vou ter muito dinheiro, vai acontecer isso. Não é nesse sentido que Deus está falando. Só no sentido dele impedir que o inimigo faça um desastre na minha vida já é o suficiente, não é? Mas eu não dou a Deus para barganhar com Deus. Eu dou a Deus porque é devido a Deus, porque eu quero glorificar Deus, porque eu quero obedecer a Deus, ou andar pela sua palavra. Esse é o motivo central. Agora, eu sei que Ele vai cuidar de mim, como tem cuidado, mas tem gente que até no lado aí rouba a Deus. Eu vi essa história de um empresário que ele estava fazendo uma experiência, eu já estou contando já do final para você, mas ele chega para esse sujeito na frente de uma loja grande, e fala para o sujeito que está entrando, e fala assim, olha, eu precisava de um favor seu, você quer ganhar R$50? Ué, se eu puder, então eu vou me dirigir ao balcão e vou falar com o gerente dessa loja, ele é o proprietário, e quando eu estiver falando com ele, você só me acompanha, vai chegar um momento que você vai poder participar, e você vai falar, olha, eu conheço esse senhor, ele é honesto, ele é um homem muito justo nas suas negociações. Você fala isso para ele, você pode fazer isso? Ele falou, eu te dou R$50 para você fazer isso. Aí esse senhor falou, olha, eu não te conheço, eu não posso fazer isso não. Então o empresário falou, olha, eu vou te dar R$500 para você fazer isso. Cara, é uma oportunidade, você ganhar R$500, só tem que falar isso. Só isso, não vai acontecer nada, só isso daí. Você pode até sair lá no balcão, pedir a coisa que você veio fazer aqui, seja lá o que você veio fazer. Ele falou, meio assim, meio sem graça, né? E tal, não, acho que não. Aí o empresário falou, olha, então vamos fazer um negócio. Enfiou a mão na bolsa, tirou o envelope e disse, aqui tem R$5.000. R$5.000.
pega. O cara estendeu a mão, falou assim, você vai lá, fala só isso. Os 5 mil é seu, você pode ficar com ele agora. Vamos lá? Aquele homem, bom, é só isso, é? É. Então tá. Se dirigiu para o balcão. Quando encostaram no balcão, esse empresário chegou a esse homem e falou, olha, é o seguinte, amigo, você não precisa falar nada. Eu só queria ver, a expressão dele, eu só queria ver por quanto você vende a sua integridade. É uma pesquisa que eu estou fazendo, até mesmo por conta da minha empresa. E eu estou autorizado a fazer isso aqui. Aí vem a pergunta, por quanto que nós vendemos a nossa integridade? Às vezes as pessoas vendem a integridade por ninharia, por nada, nem precisava, mas mente, mas rouba, tira aquilo. Tira uma caneta de um balcão, escreve com a caneta que está lá, fala, opa, vou levar essa caneta, põe no bolso. Se perguntar, foi engano, mas estava no coração. Às vezes levamos ou levam por engano. Eu costumo, quando levo por engano, que sai na mão, ou ponho no bolso, alguma coisa, falo, essa caneta, eu vou de volta. Eu levo, eu levei essa caneta aqui outro dia, está aqui a caneta. Ou, na verdade, no mesmo dia. Na maioria das vezes, se isso acontece, mas não acontece comigo. Observe que a palavra de Deus fala que, se for possível, para nós, se acaso uma pessoa roubou e ela reconhece que fez isso, cai no arrependimento, que deve cair, se for um crente de Jesus, que ela deve restituir aquilo. Só que você lê lá em Êxodo 22:1, lógico, está dentro da lei, mas tem o princípio, diz lá o que? Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-la ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Olha, interessante o princípio. Olha, a pessoa que rouba, ela não só tem que restituir, mas dar 5 ou 4 vezes mais. Agora, pastor, isso estava na lei lá. É verdade, está coberto de razão, mas Deus nos deixa escrito na sua palavra para ensinar um princípio. Se você pegou alguma coisa de alguém que não é sua, você deve restituir essa pessoa, que Deus traga arrependimento, e como nova criatura você vai restituir, e na medida do possível restituir com um juros, vamos dizer assim, com um valor a mais. Eu me lembro de um pastor que ele segredou comigo. Ele disse do tempo da faculdade teológica, em que ele trabalhava na faculdade, ele se mantinha na faculdade pelo trabalho que tinha lá. E ele diz que havia momentos em que ele não trabalhava não, ele se escondia num lugar e estudava alguma matéria, lia alguma coisa referente, ou fazia qualquer outra coisa, mas não estava trabalhando. E ele sabia que estava errado, mas não se arrependeu, né? Sabe que está errado, mas não se arrepende. E agora ele estava pastoreando já essa igreja há um bom tempo, e ele estava meditando sobre esse assunto. Ele disse que o Espírito Santo falou duro no coração dele. Falou, olha, você roubou a faculdade que você estudava, e você matou a hora de trabalho, você enganou aquelas pessoas, e isso é errado, e você precisa se arrepender. E ele orou, disse que orou, chorou com Deus, se arrependeu, mas Deus tocou no coração dele. Bom, então restitui agora o que você roubou. E ele fez um cálculo. Olha, eu não sei dizer quantas horas eu matei, né? Mas ele fez um cálculo, e ele disse que no cálculo dele, ele, feito o cálculo, ele multiplicou por 4, que era o número de horas, e viu quanto que ele ganhava naquele tempo, que era $3,25. Bom, agora você já sabe que país que é, né? Mas esse era o valor. Mas aí então ele escreveu uma carta para a escola, e na época
o cheque, mandava-se o cheque pelo correio, e ele mandou o cheque pelo correio, acho que ainda se faz isso lá. Agora mais é depósito bancário, né? Mais o virtual. Mas ele fez isso e explicou a razão daquele cheque. Eu fiquei impressionado com a atitude dele, do reconhecimento e da humildade dele e do coração agora de querer repor aquilo lá. Isso aí não foi da igreja que ele mandou, não, porque ele era um pastor, não foi da igreja, foi do salário dele, do bolso dele, que ele fez aquilo lá. Eu não estou certo, mas eu acho que ele teve que usar de algumas parcelas para fazer isso aí. Mas ele fez, ele estava feliz, aliviado, e eu tenho certeza que Deus abençoou a sua vida ao longo do caminho por ele corrigir o que estava errado. Mas o grande princípio é esse: não peguem nada, não fiquem com nada que é de outros. Se emprestou, imediatamente devolva. É assim que é a palavra de Deus. E outra, você devolve melhor do que você emprestou. Está percebendo? Essa é uma ética. Se você empresta, sei lá, uma ferramenta, vamos aqui em termos de homem, se você empresta uma furadeira para da pessoa, e você fura lá a parede, ela fica toda empoeirada, fica toda cheia de areia, de terra, de tijolo, de pó de tijolo, e aí você pega, dá uma sopradinha e dá para a pessoa, de forma alguma. Ah, mas ela veio suja, não interessa, entrega ela limpinha, não é? Aí o cara vai olhar e falar: poxa vida, se quiser emprestar de novo, pode emprestar, não é? Porque viu que você cuidou e tal, você zelou e tal. Isso aí não está na questão de roubar, mas está na questão ética, de fazer o que é certo, de dar um bom exemplo. A Bíblia fala: se alguém pedir que você ande 1 milha, vai com ela 2. Se alguém pedir para você o casaco, dá também a túnica, né? Seja generoso com as pessoas. Essa é a maneira correta de agir. E aí Deus, o apóstolo Paulo vem falando, deixa o que mesmo? Deixa a mentira, deixa a ira, deixa o roubo. Essas coisas é tudo do velho homem. E ele fala também, e há várias coisas, não vou falar só mais essa, e vou encerrar hoje à noite. Palavras torpes, verso 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quando a gente se converte a Cristo Jesus, nós temos que converter a boca também. Jesus vinha falando que da mesma boca não pode sair palavras de bênção e palavras de maldição. Da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Ou é uma coisa ou é outra. E da boca do crente tem que sair essas palavras que são boas para edificação. E hoje em dia há tanto palavreado, encontramos tanto cristãos falando palavras sujas, palavras com duplo sentido, palavras chulas, e jurando, xingando de certa forma, falando palavrão, usando palavra que não é conveniente, sabe? Não é que aquela palavra, hoje está até no dicionário essas palavras aí, olha, mas isso aqui é palavrão, na verdade, mas hoje acha que é natural ter certas expressões, né? Acontece uma coisa e, né? Parece que é natural, parece que está dentro de um vacabão, mas é muito baixo, e não é palavra para crente usar. E Colossenses 3,8 fala: agora porém despojai-vos igualmente de tudo isto. Olha, de novo, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, e fala ainda: linguagem obscena no vosso falar. A todo lugar que a gente escuta palavrão. A gente vai no trabalho, você escuta palavrão do pessoal.
Você liga a televisão, tem palavrão, todo lugar tem palavrão, não conversa. Agora, nós temos que tomar cuidado para não andarmos na mesma coisa, ou falarmos a mesma coisa, porque por isso mesmo o texto fala, olha, não andeis desse modo como andam as pessoas que não conhecem Jesus. Vocês já aprenderam que isso não é conveniente, que isso é pecado, então deixa essas coisas. E aí, você fala palavrão, você fala palavras baixas, quando ninguém está ouvindo e você dá aquela martelada no dedo, aí qual é a palavra que você fala? Interessante, eu conheci um pastor e ele, acredito, espiritual, e ele prendeu, eu vou deixar para lá essa ilustração, sabe, porque em muito lugar essa história se torna conhecida, então sai o nome da pessoa, é melhor eu não entrar nisso, mas tem pessoas que é tão assim espiritual em determinados momentos, que ela se machuca e ela fala, oh, glória a Deus, assim e tal. Eu não acho assim, tanto do lado espiritual, mas é uma maneira dela se expressar, assim, não, eu não vou xingar, eu não vou falar nada. Então foi um domínio próprio, na verdade, né? Domínio próprio de não maldizer, não praguejar naquele momento em que ela se machucou. E eu falei, olha que interessante, né? Se fosse outro ia sair falando um abecedário aí, mas ela não, ela de palavrões, mas ela não, ela quis se controlar e falar daquela forma, e isso é louvável. Sempre devemos usar palavras boas, e o remédio é a gente se arrepender das palavras erradas que nós falamos, confessar e encher o nosso coração de coisa boa. Olha, a gente sai por aí, ouve, e eu acredito, eu como pastor eu ouço, mas eu sei que eu ouço menos do que você, né? Você que trabalha num outro serviço secular, porque eu me lembro do tempo que eu trabalhava na firma, o palavrão era o vocabulário. Não existia uma conversa que se ouvia que não tivesse um palavrão no meio, pelo menos um. Eu vejo isso. Eu sei que eu ouço menos que você, e eu tenho que me vigiar, e você tem que se vigiar, porque parece cultural o negócio, né? Tem que falar a palavra chula, tem que abaixar o nível e tal. Não faça isso. Seja uma luz, seja um filho da luz, seja um verdadeiro representante de Jesus. E terminando o versículo 31 fala, livrem-se de toda amargura e indignação, de ira, da gritaria e de toda a maldade. Amargura, crente não pode viver amargurado. Quantas vezes andamos por aí, ouvimos cair lá de um cristão que ainda está chateado, ainda está amargurado, ainda está sentido por alguma coisa. Às vezes é coisa lá da sua infância, e ainda está magoado com fulano, com Beltrano. A palavra de Deus diz, deixa toda a amargura. Se você ficou chateado com alguma coisa, perdoa. Se precisa conversar com uma pessoa, conversa. Resolvendo ou não resolvendo, ponha a amargura de lado, porque a amargura destrói. Olha, eu conto a história de um casal. Eles casaram na igreja, o pastor fez um casamento e tudo mais. Eles estavam 2 anos casados, e eles se desentenderam por besteira. Sempre, muitas vezes é assim, né? Bobagem, besteira. E ficaram amargurados, um com o outro, um mais que o outro, e eles se separaram, e viveram muitos anos separados. Aí, num determinado tempo, depois de anos, eles reconhecem que eles fizeram uma bobagem, mas sabe, quando a gente é durão, não quer voltar atrás, está amargurado, não dá o braço a torcer,
deu a palavra, não volta atrás, eu falei, eu vou cumprir, coisas desse gênero, fica com aquela amargura. Ficaram esse tempo todo assim, aí reconheceram que isso foi bobagem, pediram perdão um para o outro e voltaram a se casar novamente, porque haviam se divorciado mesmo, e se casaram novamente. Mas aí o testemunho deles é esse: puxa, quanto tempo nós podíamos viver felizes e vivemos separados e amargurados. É triste ouvir uma coisa dessa, né? Ainda bem que acertaram, mas perderam todo esse tempo. Então nós perdemos um tempo de alegria, um tempo de bênção que guardamos no nosso coração, mesmo porque tem outros prejuízos: Deus não nos ouvir, Deus não nos atender, somos sujeitos ao ataque de Satanás, aos verdugos, como diz lá em Mateus 18, que é o inimigo trabalhando na nossa vida. Então não vale a pena ficar com amargura no coração. Perdoa, libera e viva feliz, viva dentro do propósito de Deus. Nova vida, nova identidade, novo andar, é o que nós estamos vendo. E aqui, hoje à noite, nós vimos algumas coisas que nós devemos deixar da velha natureza para viver na nova. Deixar a mentira, a ira, o roubo, palavras torpes e a amargura. A obediência a esses mandamentos não escraviza, ela nos liberta. Essa é a verdade, nós somos libertos. O que escraviza é viver dessa forma. E viver dessa maneira, Deus nos liberta disso, e isso traz honra a Deus, traz glória ao nome de Deus, traz bem-aventurança para a minha vida, me faz bem, produz bons frutos, e também na vida das outras pessoas, das pessoas do meu lar, da minha família, e das pessoas com quem eu convivo. Porque quando vivemos dessa forma, as pessoas são abençoadas também. Elas recebem de você esses bons frutos, e Deus é glorificado. O desafio para nós é esse: viva essa nova vida, viva nessa nova identidade que você recebeu de Deus. Ande dessa forma. Amém? Será que você pode agora consultar o seu coração pela luz do Espírito, pela luz da palavra de Deus, e ver se você está andando conforme Deus desenhou para você, se você está na luz, se não tem algumas coisas das trevas, alguma roupinha aí do velho homem, aí isso é uma camisa, não é? Uma meia do velho homem que você precisa tirar e se revestir do novo. Como está a sua vida? Fale com o Senhor Jesus, e aquilo que Deus lhe mostrar, reaja favoravelmente, e eu sei que todos nós vamos ser abençoados. Essa é a palavra de Deus, e a resposta somos nós que damos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado pelos teus propósitos que são bons, agradáveis e perfeitos. Obrigado, Senhor, por esse tempo juntos em torno da tua palavra, por esse alimento espiritual que nós recebemos do Senhor. Nós oramos, ó Deus, que o Senhor mostre no nosso coração aquilo que fazemos de errado, aquilo que devemos deixar, e nos leve, ó Deus, nos ensine a agir corretamente. Senhor, perdoa-nos dos nossos pecados. Queremos viver para a honra e a glória do Senhor. Ajuda essa tua igreja para que viva luzindo Cristo Jesus até o dia da sua vinda. Senhor, mais uma vez estendemos as nossas orações para aqueles que sofrem nesse tempo de pandemia, que as suas necessidades, Senhor, sejam supridas, que o Senhor tenha misericórdia de todos e nos guie no centro da tua vontade. Quero te agradecer, ó Deus, por esse tempo juntos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, tenham uma boa semana
e brilhe a luz de Cristo. Fique com Deus.